Oi, gente, bom dia. Vamos começar na página 49, Engenharia Genética. Quais são os princípios iniciais da engenharia genética? O material hereditário dos seres vivos é o DNA, exceto de alguns vírus que possuem um RNA. Devido à peculiaridade da sua estrutura dupla, o DNA é capaz de transmitir a informação genética de uma geração celular para outra, por meio da duplicação exata dos seus dois filamentos. Mutações são duplicações inexatas, Então, como a gente viu até na aula passada, sobre as mutações, os vários tipos que podem ocorrer. O DNA comanda por meio de intermediário citoplasmático a síntese de proteína. Há sempre correspondência entre a estrutura do DNA e das proteínas, ou seja, uma sequência de bases nitrogenadas do DNA corresponde à sequência de aminoácidos da proteína. O que significa isso? Significa, gente, que a sequência de bases nitrogenadas, a gente viu isso, na verdade, lá no primeiro ano, Aquela trinca com as letrinhas, cada trinca daquela representa um aminoácido. Então, quando eu tenho a sequência completa dessas trincas, eu tenho a sequência que os aminoácidos têm que estar para ser formada a proteína. Ok? A regulação da síntese proteica depende da interação entre os ácidos nucleicos e os nucleotídeos. O que é o Projeto Genoma? Em junho de 2000, um consórcio entre os Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Brasil, entre outros, foi chamado de Projeto Genoma Humano, que concluiu o sequenciamento das bases nitrogenadas presentes nos 23 pares de cromossomos humanos. Atualmente, as pesquisas, as ações de cada um desses genomas encontrados, ou seja, nós já sequenciamos, agora vamos entender como cada um deles funciona e o que cada um deles faz. A bioquímica da engenharia genética. A engenharia do DNA recombinante é uma técnica para isolar, multiplicar o DNA em milhões de cópias. São utilizadas enzimas de restrição produzidas por bactérias. Com elas, se corta e retira segmentos do DNA e substitui por outro. O resultado é um DNA recombinante. Pode-se introduzir um vírus à sequência de DNA recombinante que se pretende multiplicar. Desse modo, ao infectar uma bactéria, o bacteriófago injeta nela o DNA recombinante. Como em toda infecção viral, a bactéria produzirá milhares de cópias do DNA desejado. O princípio do DNA recombinante ocorre na natureza quando as bactérias trocam o material genético por meio de plasmodesmo. Nesse caso, trata-se de um plasmídio com DNA recombinante ou simplesmente um plasmídio recombinante. Então, gente, a recombinação de DNA pode acontecer de maneira natural ou em laboratório. Testes de DNA. A determinação do DNA é uma espécie de carteira de identidade genética. Neste teste, extrai-se o DNA de uma amostra, por exemplo, de sangue, isola-se uma série de sequências de bases nitrogenadas. Cada indivíduo tem séries próprias que não se repetem em outros e que são herdadas. Um bebê recebe metade do padrão de séries do pai e outra metade da mãe. Por isso, as séries de um bebê serão a soma das duas séries. E com esse princípio que se baseia o teste de paternidade. O verdadeiro pai é aquele cujas séries coincidem ao menos com a metade das séries do bebê. Os clones, eles são cópias genéticas de um ser vivo. A clonagem é um método de produção de cópias genéticas exatas de um outro ser a partir de um pré-existente, sem a participação de gametas. Então, não há reprodução. A clonagem que ocorre naturalmente, como por exemplo em vírus e bactérias, e em gêmeos idênticos na espécie humana. Desde 1977, acontecem experiências importantes patrocinadas pela engenharia genética sobre esse assunto. O que são seres transgênicos ou organismos geneticamente modificados? São aqueles que têm genes de outra espécie artificialmente incorporado ao seu genoma, passando a produzir proteínas
originalmente do doador. Para que isso? Para, por exemplo, fazer um melhoramento genético numa planta, tá? Uma plantação está sendo atacada por uma praga de gafanhotos, por exemplo. Aí se faz um organismo geneticamente modificado. Para quê? Se extrai um trecho de DNA de um outro organismo que produz uma proteína que tem a capacidade de neutralizar aquela praga, aqueles gafanhotos, por exemplo. Então, se insere esse fragmento na planta. E agora a planta vai passar a produzir essa proteína. E com isso vai eliminar o gafanhoto. Então, o objetivo dos transgênicos é um melhoramento genético. Porém, ainda não se tem muito estudo relacionados às consequências dessa manipulação genética. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui. Até a próxima semana. Um bom dia.